Bom, outro assunto, a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal dividiu a base do presidente Jair Bolsonaro. Muitos acusaram o presidente de traição aos compromissos assumidos na campanha de 2018. Houve também ameaças de debandada e pressão para que Bolsonaro mude o nome do indicado. A ala raiz do bolsonarismo fez a hashtag Bolsonaro Traidor despontar com força nas redes sociais. Empresários, militares, evangélicos e ativistas ideológicos apontaram a escolha do juiz Marques como um grave erro e uma oportunidade perdida de nomear um conservador para a cadeira do ministro do STF, Celso de Mello, que vai se aposentar no próximo dia 13. Quem convive com o presidente disse que ele está chateado com a insatisfação e com as críticas. O movimento Vem Pra Rua, que liderou manifestações pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, passou a defender a saída de Bolsonaro e decretou luto do Brasil com o governo. O grupo também passou a entoar a palavra de ordem fora Bolsonaro e está sugerindo protestos em todo o país no próximo dia 25. E aí, Zé, você que está chegando de Brasília, como é que está o clima por lá? É isso mesmo? O presidente incomodado com as críticas? É isso mesmo. O presidente está irritado, né? Ele não conviveu bem com mais essas críticas, principalmente porque esse pessoal aí que está fazendo crítica é um pessoal da linha do presidente Bolsonaro, então frequenta a mesma página, tem acesso lá, é inscrito nas páginas do presidente e ele tem ouvido diretamente essas críticas porque ele acompanha. Eu não gosto desse termo debandar, porque eles vão debandar para onde? E para onde? É preciso, e é a primeira grande crise interna, que essas pessoas entendam e que o presidente entenda também insatisfação. Parece que o presidente Bolsonaro já passou o recibo e entendeu. E convivam. Não dá mais para ser como antes, de que discordou um centímetro, você é inimigo, você é adversário, você é traidor. Não, um governo tem divergências internas e essas pessoas fazem parte do governo ideologicamente. Olha, nós temos que entender que uma revolução não se faz só com baionetas e com guerras. Uma revolução se faz através de votos e foi o que aconteceu. O presidente Bolsonaro foi eleito através de uma revolução no país. E todo o processo revolucionário promete um mundo novo, muito bom e lugar para todos. E não tem lugar para todos e o mundo não é tão bom assim porque não existe. Pode ser melhor, mas não tão bom como pensa cada um. Então o que está acontecendo é uma acomodação. Haverá um momento que eles terão que se acomodar. O MBL e outros seguidores do presidente, como a Sarah Winter, que chorou e tal, isso tem irritado o presidente porque ele está se sentindo injustiçado. Ele usa até, e se eu tivesse indicado o Sérgio Moro, como estariam vocês agora? Tinha gente reclamando. Diga, Fiuza. Tá uma confusão esse assunto, né? Eu acho que a escolha do presidente, né? Assim, se a gente olhar para o perfil, né, do desembargador escolhido, não é uma boa escolha. A mim não soa uma boa escolha. Vai começar pelo tipo de trânsito político que ele tem. A gente estava sonhando lá nos primórdios do governo com o Sérgio Moro na Suprema Corte, né? Aquele Sérgio Moro, não esse Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro, ele perdeu o rumo de casa em alguma quebrada aí dessa caminhada, né? Tomara que ele recupere, porque o que ele mostrou lá atrás é de fato virtuoso. Ele foi, de fato, um herói no combate ao crime no Brasil. E o país sonhava com ele no STF, e eu achava, e também caí do cavalo, que no percurso do Moro até o STF, ele iria também agindo para depurar as instituições que foram intoxicadas pelo aparelhamento político, né, principalmente pelo PT e por outros. De fato, a gente ficou naquele meio caminho realmente de Venezuela, que a Argentina agora está trilhando, né, com todo o vigor, que é você matar as instituições por dentro, politizar tudo. Então a gente esperava isso, a gente esperava uma lava-jato a caminho do STF. O Moro ficou pelo caminho, até no seu propósito, né, até que prove os motivos para a saída do governo. Eles não pareceram suficientes para essa bomba que ele jogou, né, podia ter derrubado o governo. E passava a ser o quê? O desejo, né,
dessa população, dessa sociedade que tinha esse sonho de depuração do STF, essa corte desmoralizada, essa corte que nos dá mais notícias quase que diariamente, até agora parece que acalmou um pouquinho, mas inteiramente montada e desenhada ali no lulismo para ser um anexo do poder executivo, como aconteceu na Venezuela, exatamente como aconteceu. E aí dar a eternidade ao governante, como a gente está vendo tragicamente na Venezuela. Isso não aconteceu. Eu falo aqui, não tem nenhuma importância que eu estou falando, mas só para balizar o comentário. O João Paulo Gebran Neto, desembargador, responsável pela confirmação da condenação do Lula, ele deu um exemplo, ele deu uma lição, ele fez um voto que não tem nada a ver com esses votos desses ministros histriônicos atuais do STF, um voto responsável, didático, mostrou ao Brasil o que tinha acontecido. Eu acho que naquele momento, naquele voto, e logo depois sobreveio a prisão do Lula, o Brasil acordou de novo para aquele banho de justiça que representava a Operação Lava Jato, e eu sonhava com um perfil desse. Aí vem o Cássio Nunes, com todo respeito ao Cássio Nunes. Mas aí, Vitor, eu acho que... então, o que representará o Cássio Nunes para os destinos do país? Né? A gente tem que colocar o debate no seu lugar. Como dizia o Augusto Nunes na sexta-feira, para começar, ele é contra, parece ser, né, não é favorável à prisão após condenação em segunda instância. Isso não é nada bom. Por outro lado, a gente vê que esse tema não está mais no STF. O STF pacificou isso de uma maneira lamentável, rasgando sua própria decisão. Esse tema está no Congresso. Então, por exemplo, o avanço da Lava Jato com a aprovação da condenação, da prisão após condenação em segunda instância, hoje depende do Legislativo e o Cássio Nunes não vai fazer diferença nesse momento. Então, a gente tem que trazer para a realidade o voto dele na questão do Cesare Battisti. Não era bem isso, não era questão de mérito, era questão processual. Eu acho, Vitor, que no julgamento, nas reações, ainda padecemos de uma precipitação, todo mundo muito afoito, é o acordão, é o mecanismo, etc. e tal. Eu não vejo assim. Acho que tem um aspecto, eu estou observando ainda, mas que é de, como no mesmo movimento em direção ao Rodrigo Maia, que é um que voltou a tentar atrapalhar de todas as maneiras, está dizendo disparate, dizendo que Paulo Guedes vê o filme do Hitler, A Queda, não sei o quê. O Bolsonaro, o presidente, foi lá encontrar com o Rodrigo Maia, eu acho que está certo, e foi encontrar com o Toffoli para fazer o que ele acha, não sei se ele está achando certo, que é uma ponte entre os poderes. E eu vou dizer para você, se a moeda for... Se o ganho dessa transação for o STF parar de atrapalhar o país, eu acho que é um belíssimo ganho, mas acho também que está cedo para fazer essa leitura. Diga, Augusto. Olha, eu, como eu disse no último comentário, no último programa, eu acho que eu vou esperar que o novo ministro, o futuro ministro, comece a votar, mostre o que pensa na prática e aí vou saber se foi uma boa escolha ou não. Mas eu não faria esse tipo de escolha no lugar do Bolsonaro e também quero endossar aqui o que bem lembrou o Zé Maria. O presidente da República precisa entender que pessoas que dele divergem pontualmente estão querendo que o governo dê certo. Se você faz um comentário oportunista, como o comentário dos petistas costuma ser, aí é outra coisa. Aí não vale. Esses criticariam qualquer dos escolhidos. Mas as críticas que eu tenho visto são de pessoas que querem que a coisa dê certo e divergem da escolha. Um partido comporta divergências. Você tem alas, correntes no mundo inteiro. No mundo inteiro é assim. Foi assim no Brasil, né, com os partidos mais antigos e também no MDB. O MDB era um guarda-chuva que abrigava tantas correntes que dele emergiram todos os partidos que existem agora, estavam juntos contra o regime militar. Pois bem, o problema é que eu acho que o presidente Bolsonaro perdeu sim a chance de inverter a maioria, porque se
o Gilmar Mendes não tem nenhum pudor em votar de novo o que já foi decidido 2 anos antes, que se vote outra vez. Não tem problema. Você tem de usar a arma do adversário. Você é dizer para o Gilmar, olha aqui, você não votou depois de 2 anos, agora mudamos de ideia, a maioria é outra. Porque é um absurdo alguém dizer, como disse o ministro indicado para o Supremo, que é pouco 2 condenações para uma pessoa, como pouco? Como pouco, deveria bastar uma. Tá? E o recurso deveria ser analisado com rigor pela segunda instância e tal, e como fez o Tribunal Superior da Região, o Tribunal Regional de Curitiba, né? O Regional Federal de Curitiba. Ali sim, foi um julgamento nos casos da Lava Jato. Agora, não gosta da Lava Jato, não gosta do começo do cumprimento da pena em segunda instância, depois da condenação em segunda instância, está na contramão dos que elegeram o presidente Bolsonaro, pensando também no combate à corrupção. Então, como é que fica? Eu inverteria agora mesmo essa maioria e consolidaria a maioria invertida com a nomeação do segundo ministro. Fala, Ana, queremos ouvi-la. É aquilo que nós comentamos a semana passada aqui, Vitor. O grande parte do eleitorado de Donald Trump em 2016, né, que considerava o candidato, até então candidato republicano, nada presidenciável, né, malcriado, ia para o Twitter ali e não tinha aquele comportamento que as pessoas esperariam, né, esperavam de um presidente. Muita gente, muitos republicanos fizeram o quê? Tamparam o nariz, falaram, não, nós vamos votar no Donald Trump, por quê? Pela indicação da Suprema Corte, unicamente por isso. Em 2017 saiu uma pesquisa aqui, por que você votou em Donald Trump, e a primeira razão disparado foi a nomeação conservadora para a Suprema Corte americana. Conservadora, o que significa isso aqui nos Estados Unidos? É um juiz constitucionalista, é um juiz originalista que vai se atrelar apenas à lei e ao que está escrito na Constituição, porque o que temos visto aí nos últimos anos, uma Suprema Corte americana que tem o pêndulo ali para o lado progressista, gosta de interpretar, né, a Constituição. Não, porque a sociedade mudou, nós temos que dar outra interpretação. Não, se você quer outra interpretação, a gente tem que seguir o rito, né, democrático e mudar as leis pelas casas legislativas. Então, a gente vê agora que no último ano aí de governo Donald Trump, ele vai nomear a terceira juíza, né, 2 juízes conservadores, agora a terceira juíza conservadora, exatamente para colocar o judiciário em linha. A gente sabe que a gente vem sofrendo muito, o Brasil vem sofrendo muito com isso, com essa instabilidade jurídica, que acaba trazendo instabilidade econômica, porque a gente não sabe, né, Vitor, o que acontece ali. Nós temos 11 juízes, nós temos 11 constituições. O nome não foi o nome muito aceito, né, na base até mais fiel do presidente, e aí é engraçado que se fala tanto em gabinete do ódio, em robôs. Os robôs ficaram meio chateados esse fim de semana, Vitor. Os robôs não gostaram muito, não. A turma aí do gabinete do ódio, a robozada, ficou bem chateada. E preocupa bastante, né, isso que o Augusto mencionou, sobre ele não ter uma posição muito aberta para a sociedade sobre a prisão após a segunda instância, porque a gente sabe que isso foi uma vertente da Lava Jato que trouxe um banho de justiça para o Brasil, que trouxe esperança para a sociedade brasileira em relação à corrupção, e a gente precisa sempre deixar aqui, né, Vitor, aquela história que quem critica tudo não critica nada, como o Augusto muito bem colocou, né? Do jeito que a nossa oposição, a oposição aí do governo Bolsonaro faz,
absolutamente não critica nada, porque eles criticam tudo. Quem elogia tudo também não elogia nada. Nós vamos continuar torcendo pelo bem do país, pela boa governabilidade, pelos frutos, e a gente sabe que com essa nomeação aí, infelizmente, eu acho que nós perdemos uma chance grande, né, até então, até aqui no papel, né, como Augusto muito bem colocou, a gente tem que ver na prática, mas pela parte teórica e o passado desse desembargador, a gente está perdendo a oportunidade de criar um pilar constitucional sério, muito importante no Brasil, como Donald Trump construiu aqui nos Estados Unidos desde 2016, com a nomeação de 3 juízes para a Suprema Corte e mais de 300 juízes aí na esfera federal.